Oi, eu sou Isabel Cardoso, sou professora do Instituto Eleven e hoje a gente vai ver a auriculoterapia. A auriculoterapia é trabalhar através do pavilhão auricular, através da orelha, todas as partes do corpo, todos os sistemas. Tá? Então a auriculoterapia é uma técnica da medicina chinesa, né? Uma técnica oriental, que através dela a gente trabalha tudo. Tá? Então no corpo a gente tem vários microsistemas, nos pés, nas mãos, na orelha, nos olhos, no abdômen, no joelho. Então a gente tem todo o microsistema no corpo. E a medicina chinesa viu que através da orelha a gente também conseguia trabalhar tudo, tratar várias patologias, mais de 200 patologias a gente consegue tratar através do pavilhão auricular. Tá? Então na orelha a gente tem coluna vertebral, sistema endócrino, respiratório, cardiorrespiratório, então a gente vai ter todos os sistemas, assim como todas as articulações, todos os órgãos, todas as vísceras. E para quem trabalha com a medicina chinesa, né, pode trabalhar toda a parte energética do corpo. Então a gente tem pontos que estão relacionados aos nossos meridianos, como coração, pulmão. Então através deles a gente pode trabalhar toda a parte emocional, física, energética. Então assim, a orelha é uma das técnicas assim mais rápidas. Então é uma que eu posso trabalhar só com ela ou eu posso agregar ela a qualquer outro tipo de terapia, como a massagem. Uma pessoa que chega com uma dor muito forte. Então através da orelha eu posso aliviar essa dor e fazer um trabalho com a terapêutica. Então me agrega. Posso também mandar a pessoa fazer a massagem, mandar a pessoa para casa com as sementinhas ou com esferas, Isso a gente vai ver mais para frente, os materiais que a gente pode ver. Então, através disso, através da aurícula, eu agrego a minha massagem, eu agrego a minha técnica e com isso a pessoa vai ter uma melhora muito mais rápida. Tá? Posso trabalhar ansiedade, depressão, excessos, estresse, então tudo através da orelha eu consigo trabalhar. Tá? Então, como eu já falei antes, a auriculoterapia é uma técnica da medicina oriental, da medicina chinesa. Então, assim, durante muito tempo ela foi utilizada, assim como a acupuntura, Então ela estava agregada à acupuntura. Só que durante uma fase, o imperador achou que tudo isso era besteira e disse, não, isso aqui a gente não vai fazer mais, porque isso é pra... não tem nada a ver isso aí. Então foi algo que ficou guardado. Então eles pegaram e queimaram vários livros. O único livro que ficou, assim, que é o remanescente, que de lá veio tudo que a gente sabe da medicina chinesa, é o Neijing. Então esse livro, que é de perguntas e respostas, eles conseguiram trazer muita coisa que estava ali. E mais o que foi passado de boca em boca, porque eles continuaram fazendo em casa. Então mais tarde, no Guier, que era um francês, ele viu que isso era algo legal, viu que isso era algo bom, e criou a aurículo francesa. O que tem de diferente da aurículo francesa para a aurículo oriental, para a aurículo chinesa? A diferença é que, assim, o chinês ele vê a pessoa como um todo, energético, emocional, físico. Então ele vê que a partir de uma energia desarmonizada, eu posso ter uma dor, eu posso ter uma desarmonia no meu corpo, uma doença, uma patologia. Então a parte energética é fundamental para que eu harmonize agora, para que eu não fique doente depois. Então, para eles olham o todo da pessoa. As emoções causam muito problemas. O excesso de pensamento vai causar uma desarmonia, por exemplo, no meu coração, no meu baço. Então, eles olham a pessoa como um todo. Já a francesa, não. A francesa, ela vê só a parte fisiológica. Você está com uma dor no estômago, é estômago e acabou. Não vai pensar que a preocupação vai me trazer um problema para o meu estômago, a longo prazo. Então, assim... Então essa é uma das diferenças. Em questões de localizações de ponto também tem diferença. A aurículo, só um exemplo assim rápido, por exemplo, nessa parte aqui, na chinesa a gente tem toda a parte reprodutora, útero, trompas, a gente vai ter nessa região. Já na francesa aqui já vai pegar um pouquinho do tornozelo, então tem algumas diferenças em relação a pontos. A partir do momento que você estuda uma, você consegue pegar um livro e entender qual é a francesa e qual é a chinesa. Tá bem? Então, assim, daí no Guia criou toda essa parte, assim, eu particularmente trabalho mais com a oriental, eu não trabalho com a francesa, apesar de pegar alguns pontinhos que eu acho interessante da francesa, mas assim, não é uma que eu trabalhe direto, tá bem? Então, como eu falei, então a aurículo, ela vai trabalhar através do pavilhão auricular, tá? Como que a gente vai ver uma orelha a partir de hoje, tá bem? Geralmente eu faço no quadro, mas hoje a gente vai ver nessa orelha aqui, tá bem? Então, assim... Aqui eu tenho o pavilhão auricular. A visão é que é uma pessoa de cabeça para baixo, um feto ou um rim, tá bem? Então a visão da orelha é essa. Aqui na parte de baixo, que a gente tem o lóbulo, aqui a gente tem toda a parte de cabeça. Então uma TM é aqui que eu vou trabalhar, questão de olhos é aqui que eu vou trabalhar.
né? Então a pessoa está de cabeça para baixo. Eles olham também a orelha como um feto, né? Como um rim. O rim, a gente armazena toda a nossa energia ancestral. Então, para eles, um dos órgãos mais importantes dentro da medicina chinesa é o rim. É aquele que recebe a nossa energia quando a gente é fecundado. Quando a gente dá o primeiro sopro de energia, né, quando a gente recebe toda essa informação quando é fecundado, o rim ele já começa a armazenar essa energia que veio dos meus pais e meus pais não, porque eu só tive um pai, tá? Desculpa aí. Coitada da minha mãe, meu Deus do céu. Mas tudo bem, continuando, tá? Então, assim, a energia do meu pai e da minha mãe, né, que se formou, que se uniu para me gerar, ela fica armazenada lá no rim. Essa é a minha energia ancestral. E depois eu vou ter a minha energia pós-ancestral, que é a energia que eu vou, através da respiração, da alimentação, né? Mas essa energia fundamental, ela fica armazenada nos rins. Então, é um órgão muito importante para a gente, que a gente devia cuidar muito, muito mesmo. Então, na orelha, é como se a gente estivesse de cabeça para baixo. Essa é a visão. Então, aqui embaixo, eu vou ter olhos, boca, tá? Então, aqui embaixo fica toda a parte de cabeça. Nessa região, que é uma região mais durinha da coluna, da orelha, vai ficar toda a minha coluna vertebral. Então, como eu estou de cabeça para baixo, aqui fica a minha região cervical, minha região torácica, minha região lombar, sacro e o cóccix, tá bem? Então, quando você massageia essa parte durinha aqui da orelha, você está massageando toda a sua coluna vertebral, tá bom? Aqui, nessa parte interna, né, que fica entre a parte externa da orelha e essa parte que eu falei que é a coluna, aqui eu vou ter todo o meu membro superior. Então, eu tenho desde a clavícula até os meus dedos aqui em cima, tá bem? Então, quando eu quero trabalhar um braço, né, eu vou trabalhar nessa parte de dentro aqui, ó, que se chama escafa. Então, aqui eu tenho toda a parte do meu braço. Na parte aqui de cima, eu tenho todo o meu membro inferior. Todo o meu pé fica nessa parte superior aqui, tá bem? Aqui dentro, nessa parte onde dá acesso ao meu conduto auditivo, eu tenho toda a minha parte cardiorrespiratória. Então, eu vou ter coração, pulmão na parte de cima, na parte de baixo, tá bem? Traqueia, brônquios, fica todo nessa parte interna aqui, ó. Então, toda a parte cardiorrespiratória. Nessa parte que se chama concha cimba, eu tenho toda a parte excretora. Então, aqui eu vou ter rim, vou ter bexiga, vou ter intestino grosso, intestino delgado. Essa parte que se chama raiz da hélice, tá? É onde vai começar tudo. É como se fosse o meu marco zero, né? Eu sei que Curitiba, se eu não me engano, é na Praça Tiradentes, São Paulo é na Praça da Sé. Então, ali é o marco zero, é onde começa tudo. Então, aqui é a raiz da hélice. É onde começa tudo. Então, bem no comecinho dela, eu vou ter meu estômago, vou ter diafragma, tá bem? Então, é como se eu dividisse o meu corpo no meio. Parte superior, parte inferior. É assim que se trabalha na orelha. Então, sempre que vocês estiverem em algum lugar, estiver no mercado, num banco, né? Hoje está mais difícil, mas tudo bem. Então, assim, já que a gente tem que ficar de máscara e não pode ficar conversando, então comece a estudar as orelhas das pessoas, comece a olhar a orelha da pessoa, ela vai trazer tudo para vocês, tudo o que ela teve, o que ela tem e o que ela vai ter, tá? Então, através da orelha, eu consigo fazer todo um diagnóstico e às vezes só olhando a orelha da pessoa. Ah, ela tá com uma manchinha vermelha aqui, pode ser lombar. Ah, ela tá com um descamadinho aqui dentro, pode ser pulmão. Tá? Ah, ela tá com uma manchinha castanha aqui na parte do lóbulo. De repente ela tem problema de vista, já fez uma cirurgia, tá bom? Então, através da orelha você consegue saber tudo, até saber uma questão de câncer, tá bom? Então, a auriculoterapia, ela é excelente pra gente porque ela também permite que eu trabalhe com pessoas com câncer, que é um dos problemas dentro da nossa área, né? Pessoas com câncer, a gente tem uma certa limitação para trabalhar com ela, né? Então, na própria orelha eu já tenho o local, a área do tumor, e através da área do tumor eu consigo tratar uma pessoa, tratar assim, gente, sempre lembra, tá? A auriculoterapia é uma técnica de auxílio para trabalhar a parte energética, tá bem? Nunca posso dizer para uma pessoa que é um tratamento, porque muitas pessoas acham que, ela vai me tratar, então eu não preciso mais tomar remédio, mas não.
Ela vai precisar continuar fazendo o tratamento dela. O que vai fazer a auriculoterapia? Vai trazer harmonia para o corpo dela, fazendo com que, de repente, uma pessoa que tome remédio para dormir comece a dormir sem o remédio. Mas não quer dizer que ela precise tirar. Uma pessoa que tem hipertensão comece a, de repente, não ter mais tantos picos da alta da pressão. E isso vai fazer com que ela comece a harmonizar e trazer uma melhora para o corpo dela, tá bem? Então, assim, é assim que a gente trabalha, tá bom? Bom, então assim, dentro, como eu já mostrei, toda a parte, isso é importante, há partes específicas da orelha, né? Então assim, eu preciso saber essas partes porque lá na minha literatura vai dizer assim, o rim fica na concha cimba. Putz, não sei onde é que é a concha cimba, complicou a minha vida, tá? A traqueia fica na concha cava, a minha mandíbula ou ponto de ansiedade fica no lóbulo. Então eu preciso saber o nome das partes para que eu olhe uma literatura e consiga visualizar, né? A gente tem mapas, né, que ajudam a gente na hora, né, de fazer aurículo, tá? Ajudam a gente olhar e saber onde que realmente acontece esse ponto, né, como esse aqui também, tá bom? Mas o que eu preciso saber? Eu não posso ter um mapa na minha parede e ficar divagando onde está isso. Então, eu sabendo que aqui embaixo fica a parte de cabeça, aqui parte cardiorrespiratória, aqui parte excretora, aqui parte de membros inferiores, membros superiores, se a pessoa chega com uma dor no cotovelo, uma dor no punho, eu não vou ficar divagando nesse mapa e procurando, eu sei que está aqui na escafa, né? Eu sei que está nessa região. Se a pessoa chega com problema de... tá com prostatite, tá bem? Eu sei que a próstata vai estar aqui em cima, tá bom? Porque a pessoa tá, né, a visão é uma pessoa de cabeça para baixo. Então, assim, isso é importantíssimo. Você saber como as partes do corpo estão divididas na orelha, para você não ficar divagando no mapa desse, tá bem? Então, a gente tem partes na orelha que são fundamentais para que eu possa entender uma auriculoterapia. Então, vamos às partes, né? Isso tudo tá lá na apostila de vocês, tá bem? Então, aqui nessa região, a gente vai ter raiz da hélice. É onde a gente começa tudo. Então, essa parte aqui durinha, tá bem? Se chama raiz da hélice. Na raiz da hélice eu só tenho 2 pontos, que é o ponto 0, ou ouvido central, e o ponto diafragma, tá bem? Então, eu tenho aqui a raiz da hélice. Subindo aqui, eu tenho o joelho da hélice, e nessa ponta mais alta aqui, eu tenho o ápice da orelha, tá bem? Que é onde a gente usa para fazer sangria num caso de uma hipertensão, numa febre muito alta, num estresse muito grande, numa inflamação, numa infecção. Então, a gente usa aqui em cima, né, que depois eu mostro, a gente dá uma furadinha, tá bem? Isso salva a vida, tá, gente? Eu geralmente explico para os meus filhos, por exemplo, eu explico porque isso pode salvar uma vida. Então, uma pessoa numa crise muito grande, numa hipertensão muito alta, que pode levar a um AVC ou a um derrame, né, levar à morte, você fazendo uma furadinha aqui em cima, pegando uma agulhinha, uma lanceta, eu já disse, pode ser até que você faça com uma faca, desculpa, né? Não é assim que a gente fala, mas, né, estou exagerando, porque é preferível, às vezes, você machucar um pouquinho e salvar uma vida, do que, de repente, a pessoa aconteceu um imprevisto e ela morrer, tá? De repente, comeu algo que está causando uma alergia muito grande, fechando traqueia. Então, vem aqui em cima, faz um furinho e leva correndo para o hospital. Uma crise de asma muito forte. Então, assim, aqui é onde a gente, né, eu gosto sempre de ensinar por causa disso. Então, aqui eu tenho o ápice da orelha. Descendo, tá? Eu vou ter o corpo da hélice. A hélice, ela é usada sempre para excessos, tá bom? E nessa parte aqui, ó, que faz uma voltinha maior, e se vocês pegarem na orelha de vocês, vocês vão sentir que aqui tem uma cartilagem um pouquinho mais durinha. Isso aqui a gente chama de tubérculo de Darwin, tá bem? Então, esse ponto aqui ele é importante porque a gente tem aqui um ponto que é o yang do fígado. Então, para um estresse muito grande, para uma TPM, para uma enxaqueca muito forte, a gente usa ele, tá bom? E aí a gente vai descendo toda a raiz, toda a hélice e vai chegar aqui no finalzinho e a gente vai ter o lóbulo, tá bom? Que é onde o pessoal tem brinco, bota piercing, tá bem? Alargador, essas coisas loucas aí, tá bem? Então, aqui a gente tem o lóbulo, tá? Subindo aqui nessa parte mais durinha da orelha, a gente vai ter a antihélice. A antihélice é chamada assim porque ela fica contra a hélice, tá bem? Então, nessa parte durinha que a gente tem toda a coluna vertebral, se chama antihélice. Entre a hélice e a antihélice, a gente tem toda a escafa, tá? Onde eu falei que fica todo o nosso membro superior, desde a clavícula até os dedos,
tá bem? Então aqui se chama escafa ou fossa escafoide, tá? Bom, essa parte aqui mais gordinha, tá? Que a gente trata todas as dores de cabeça nessa região, se chama antitrago. À frente dele eu tenho o trago, tá bom? Que aqui é o ponto que mais o pessoal pede, ponto da fome, ai, não quero emagrecer. Então é aqui que a gente trabalha toda a parte também, né, de auxiliar para o emagrecimento, tá bem? Então aqui eu tenho o trago e aqui o antitrago, tá bom? Bom, nessa parte aqui, ó, que dá entrada para o conduto auditivo, eu tenho a minha concha cava, tá bem? Que aqui eu vou ter toda a parte cardiorrespiratória. Nessa parte de cima, eu tenho a concha cimba, que tem toda a parte de excretora, tá bom? Nessa parte de cima, tá? Nessa parte mais altinha aqui da orelha, a gente vai ter raiz da hélice superior, desculpa, tá bom? E embaixo, raiz da hélice inferior. Aqui em cima eu tenho todo o meu membro inferior, desde o quadril até a sola do meu pé. Então, por exemplo, uma fascite plantar é aqui que eu trabalho, tá? Uma lesão de tornozelo é aqui que eu trabalho. E aqui eu vou ter fossa triangular. A fossa triangular, a gente utiliza ela muito para questões de cólica, para questões de pessoas que querem engravidar, né? Que tem problemas, né, para engravidar. Então, a gente trabalha tudo aqui dentro da fossa triangular, tá? Então, essas aqui são as partes que a gente vai utilizar para trabalhar a orelha, para trabalhar todo o nosso sistema, tá bem? Então, a gente tem raiz da hélice, ápice, que é a parte mais alta da orelha, ápice da hélice, tubérculo de Darwin, que é onde a gente tem o yang do fígado, corpo da hélice, lóbulo, tá? Antihélice, onde a gente tem toda a nossa coluna vertebral, fossa escafoide, que a gente tem todo o nosso braço, todo o membro superior. Aqui eu tenho concha cava, que eu tenho toda a minha parte cardiorrespiratória, concha cimba, que eu vou ter todo o meu sistema excretor, rim, bexiga, tá? Os intestinos também ficam aqui nessa região, tudo bem? Raiz da hélice, né, como eu já falei, então aqui eu tenho diafragma, aqui eu tenho ramo da antihélice superior ou raiz inferior da antihélice superior e ramo inferior da antihélice. Aqui eu tenho toda a parte dos meus membros inferiores, desde o quadril até a sola do pé, e nessa parte aqui é uma parte importante porque a gente pega muitos casos com problemas de ciático, né, ou síndrome de piriforme, por exemplo. Então aqui na antihélice inferior eu vou ter glúteo, eu vou ter ciático, tudo nessa região aqui, tá bem? Aqui eu tenho o trago, né, como eu falei, tem o ponto da fome, e aqui o antitrago, que a gente trabalha todas as dores de cabeça, a gente trabalha nessa região, tá bem? Então essas são as partes da orelha que a gente precisa gravar, porque é assim que a gente vai ter a informação lá no livro, beleza? Então assim, gente, aqui a gente finalizou a primeira parte, né, da aula da aurícula, agora a gente vai continuar, né, eu vou mostrar todos os materiais que vocês podem utilizar na auriculoterapia e depois eu vou passar alguns pontos, como é que a gente pode utilizar usando os pontos dentro da auriculoterapia, tá bom? Obrigada, até o próximo.